Olá pessoal, eu sou o guia de montanha Pedro Hauck, do Sou Outdoor e também da loja Alta Montanha. E hoje, pessoal, eu vou falar de um assunto que é recorrente aqui nos comentários, tá certo? Eu já fiz um vídeo contando uma expedição para essa montanha que eu vou falar hoje. Vou deixar um link aqui, tá certo? Mas o vídeo de hoje vai ser diferente. Que o vídeo de hoje eu vou falar o que você precisa e como é uma expedição para o Aconcagua. Então fique ligado aqui que hoje você vai ver tudo aquilo que você precisa para você escalar a montanha mais alta dos Andes. Antes disso, pessoal, vou deixar um convite aqui para vocês. Você já ouviu falar da loja Alta Montanha? A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada e viagens. Aqui na loja Alta Montanha você encontra de tudo para essas atividades. Então entra lá, www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. A loja Alta Montanha, inclusive, galera, tem equipamento para o Aconcagua, que é a montanha que eu vou falar hoje, né, com dicas se você quer escalar ela. Bom, gente, estamos em pleno outono enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? A gente está aqui chegando no mês de maio, então a gente está chegando no meio do ano, tá certo? Por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Porque você tem que ter tempo para se preparar para escalar o Aconcagua. A temporada da Aconcagua, ela é no verão, ela é nos meses mais quentes do ano. A temporada geralmente começa em novembro, né, em meados, fim de novembro, e vai até 1º de março. Então essa é a época que você vai lá escalar essa montanha. O Aconcagua ele está na Argentina, 100% na Argentina, tá pessoal? Não fica na fronteira com o Chile, como as pessoas acham isso de maneira errônea. Fica na província de Mendoza, terra do vinho, boa culinária, um lugar muito gostoso para se conhecer, mesmo se você não seja montanhista. Agora, se você é montanhista, você lembra de Mendoza, você vai lembrar do Aconcagua. Essa região onde que ele fica chama-se de Andes Centrais. Os Andes Centrais, eles são reconhecidos por ser uma região dos Andes que você tem montanhas muito altas e vales muito profundos. Então, por conta dessa característica, muitos desses vales são de difícil acesso. E você não tem estradas chegando até a base das montanhas. Então essas montanhas dos Andes Centrais, elas são conhecidas por terem aproximações longas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não chega até a base da montanha de carro. Você tem que chegar na base da montanha, ou seja, tem que aproximar essa montanha a pé. É isso que eu quero dizer com aproximação longa. Então, a existência, né, a figura das mulas e dos arrieiros, que são as pessoas que dirigem as mulas, acaba sendo de vital importância para a escalada das montanhas dos Andes Centrais, das quais o Aconcagua de longe é a mais conhecida. Mas a gente pode falar outras também, né? O Marmolejo, ela faz parte dos Andes Centrais, o Mercedário, o Alto San Juan, o Cerro Plomo, o Nevado Plomo, né? Todas essas montanhas que eu estou falando, o Touro, né, que é a montanha de aproximação mais longa dos Andes, todas elas estão nesse contexto dos Andes Centrais, tá certo? Agora o seguinte, não é? O Aconcagua mais alto de todos, o Aconcagua mais famoso de todos, né? Muita gente quer escalar o Aconcagua e eu vejo todos os anos muitos e muitos brasileiros indo escalar o Aconcagua. Só que não são todos que conseguem chegar no cume, tá certo? Então, pessoal, esse fato de que o Aconcagua é uma montanha que não tem
uma taxa de sucesso tão elevada, ou seja, é muito comum você ver as pessoas indo lá escalar a montanha e não conseguindo chegar no cume, se deve a dois fatores. O primeiro deles é a própria dificuldade da montanha. Então, como é uma montanha de aproximação muito longa, você fica muito tempo na montanha, né? Aproximação longa aliada ao fato que ela é a mais alta dos Andes, ela tem quase 7.000 metros, são 6.962 metros de altitude. Então o tempo que você demora para aclimatar, mas o tempo para ir e voltar, você vai perder 14 dias na montanha. E uma expedição, levando em consideração o tempo de chegada e o tempo de saída de Mendoza, ela leva por volta de 16, 17 dias. Então não é uma viagem rápida, tá certo? Então, assim, é uma montanha difícil, sim. É uma montanha difícil em termos físicos, tá certo? A rota normal da montanha, né, vamos lá, a Aconcagua tem várias rotas. São 3 as principais. A rota normal pelo lado noroeste, a rota do Glaciar Polacos pelo lado leste e a face sul, né, que é pelo lado sul da montanha. Em nível de dificuldade, a face sul é a mais difícil de todas. Eu tenho um vídeo aqui contando, inclusive, uma tragédia que aconteceu lá na face sul com brasileiros, tá certo? Quando morreu o Mozart Catão, o primeiro brasileiro a fazer cume no Everest, no ano de 1998. É uma parede muito abrupta, que raramente é escalada, principalmente porque hoje em dia está muito derretido por conta das mudanças climáticas globais. No lado leste, né, o Glaciar Polacos é uma via de nível intermediário, mas que tem ficado cada vez mais difícil pelo mesmo motivo que eu falei ali na face sul, né? Tá cada vez mais derretido, o gelo cada vez mais duro, isso aumenta a dificuldade. E aí a face noroeste, né, que é a rota dita como normal, que é uma rota que você chega no cume sem utilizar as mãos, ou seja, você caminha até o cume. Por conta de você não ter dificuldades técnicas, ou seja, você não precisa de escalar, né, usando cordas, usando piolê, usando parafuso de gelo, etc. As pessoas confundem o fato de não ser difícil tecnicamente com o fato de não ser difícil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Aconcagua, ele pode ser não difícil tecnicamente pela rota normal, mas em termos físicos ele é muito, mas muito exigente. Pode esperar jornadas no Aconcagua superiores a 16 horas, ou seja, vou ter vários dias ao longo desses 14 dias que você fica na montanha, que você vai ficar em mais de 16 horas em atividade. E é comum ver as pessoas em estado de exaustão, tá certo? Aliado com a altitude, é claro, não é? Então, gente, por conta dessa dificuldade física, né, quando você for para Aconcagua, você precisa estar muito bem fisicamente. O que eu quero dizer com isso, estar bem fisicamente? Quer dizer que você tem que fazer uma maratona? É óbvio que um cara que faz maratona, o cara tá bem fisicamente. Mas escalar uma Aconcagua é um esforço diferente de fazer uma maratona. Então você coloca aí que uma pessoa amadora, né, que corre de maneira amadora, escala ali, faz uma maratona em, sei lá, em 5 horas, né? No Aconcagua você vai ter jornadas do dobro de tempo, né? 10 horas, como eu falei, 16 horas. Então, para escalar uma montanha com a Aconcagua, o tipo de exercício é diferente do exercício que você faz quando você treina. Então, se você corre, por exemplo, 10 km em 55 minutos, tudo bem, é um bom tempo, mas você só fez exercício em 55 minutos. Você tem que ir para a Aconcagua, você está acostumado a fazer exercício de 10 horas, ou seja, para escalar uma alta montanha como a Aconcagua, você tem que ser bom em endurance, né? Exercícios de baixa intensidade, mas muito longos. Treinar isso é que é difícil. Então, a gente parte muito de um pressuposto que um cara que vai estar mais acostumado com endurance, estar acostumado com fazer exercício de baixa intensidade, mas muito longo, é o cara que vai para a montanha com mais frequência. Então, se você é um cara que pratica montanhismo de fim de semana no Brasil, se você vai lá para o Pico Paraná, para o Marumbi, para o Pico dos Marins, Serra Fina, Pico da Bandeira, Parque Nacional Itatiaia, faz travessia, se você faz essas montanhas brasileiras todo fim de semana feriado, você está acostumado
em fazer os exercícios que você vai precisar estar bem para escalar uma Aconcagua. Então a experiência, ela é muito, mas muito importante, tá certo? Só que o seguinte, né? O Aconcagua, diferente das montanhas do Brasil, ele tem altitude. Então é muito importante que você seja uma pessoa que pratica montanhismo com frequência, mas que você já tenha tido uma experiência em altitude, né? Por quê? Para você conhecer o seu corpo. Principalmente montanhistas mais experientes, que o cara já conhece muito bem o corpo dele, ele tende a ter, entre aspas, alguns preconceitos. Quando ele chega na montanha de altitude, ele começa a sofrer algumas coisas que ele nunca sofreu quando ele foi para a Serra Fina, né? Porque o ambiente é diferente. É uma pressão muito mais baixa, é uma concentração muito menor de oxigênio. É um outro ambiente onde as técnicas que você usa nas montanhas brasileiras não são as mesmas das técnicas que você usa em altitude. Os equipamentos, inclusive, não são os mesmos. Então, por isso que é legal você ter uma experiência em montanhismo de altitude. No vídeo anterior, galera, eu dei uma dica muito importante, que é um curso que eu realizo na Bolívia todos os anos, sempre no meio do ano, entre os meses de maio até no máximo setembro, que é o curso de alta montanha realizada pela Soul. Esse curso é um curso que ele faz alguns atalhos para você na sua carreira de montanhismo. Você já consegue começar por montanhas mais difíceis, né? Então, se você é um cara que pratica montanhismo aqui no Brasil, eu recomendo, antes de você ter um projeto de ir para Aconcagua, venha fazer esse curso de alta montanha comigo na Bolívia, que lá eu vou te ensinar tudo sobre fisiologia de montanha, tudo aquilo que você tem que fazer para evitar ter doenças de altitude, né? E também várias coisas de técnicas, de macetes, de manhas, e para você conhecer o seu organismo, como que ele vai reagir numa altitude mais elevada, tá certo? Então, gente, tá aí mais uma dica. Se você quer ir para Aconcagua, não faça da Aconcagua sua primeira experiência em alta montanha, tá certo? Bom, pessoal, então só para finalizar para vocês, eu vou mostrar um pouquinho como que é essa escalada, tá certo? Então só para que você entenda um pouco, né, o que você vai enfrentar quando você for encarar uma Aconcagua. Então, como eu disse para vocês, você tem que ir para Mendoza, lá na Argentina, né? A entrada do Parque Provincial do Aconcagua, ela fica a cerca de 200 quilômetros da cidade de Mendoza, subindo a Cordilheira dos Andes. Então você não chega ali na Parque do Aconcagua assim, tá certo? É distante de Mendoza. Quando você for para Mendoza, você tem que pagar uma permissão, tá certo? O Aconcagua você não escala ele de graça. Ele tem um custo de permissão. Fora isso, você precisa ter um seguro de resgate, né? Infelizmente, essa permissão não inclui o uso do helicóptero para caso você tenha que ser resgatado, não é? Então você tem que ter esse seguro de resgate em altitude, que são poucas empresas que fazem, e assim você pode ir para a Aconcagua. Como a Aconcagua é uma montanha de aproximação longa, e você fica muito tempo lá, é muito difícil você colocar todas as coisas nas costas, escalar a montanha e voltar, não é? Então você tem que levar muita bagagem. Então você precisa ter um duffel bag, que são essas bolsas marinheiras, né, de meio emborrachadas, né, são impermeáveis, são de vinil, para você colocar ali seus equipamentos e aí você fazer essa aproximação, que ela é longa, né? Sem muito peso nas costas, para você ter uma energia para escalar a montanha, que é o mais importante. O primeiro acampamento da Aconcagua, né, ele fica a 3.200 metros de altitude. É um local chamado Confluência. Então as expedições saem da região de Puente del Inca, a entrada do parque se chama Orcones, e o primeiro dia
saindo de Orcones, chegando até Confluência, ele dá mais ou menos uns 8 quilômetros. No segundo dia, as pessoas geralmente gastam esse dia para fazer uma caminhada de aclimatação. Então as pessoas elas sobem até Plaza Francia, que fica numa altitude de 4.100 metros, né, que fica na base da Parede Sul. É um trekking que ida e volta ele vai dar mais ou menos uns 16 quilômetros, né, mas você faz isso leve. E você faz isso primeiro para conhecer o Vale Orcones superior, onde fica ali onde nasce na Parede Sul do Aconcagua, para conhecer a Parede Sul do Aconcagua, que ela é muito bonita, e também para você chegar numa altitude bem elevada antes de você ir para a Plaça de Mulas, que é o que você faz no terceiro dia. Nesse terceiro dia, você sai de Orcones e você faz uma ascensão de quase 1.000 metros para chegar na base da montanha, que é Plaça de Mulas, né? É um dia muito puxado, porque ele tem cerca de 20 quilômetros que você tem que caminhar de trilha por um local chamado Playa Ancha, que é um vale muito largo, um vale desértico, né? E para piorar, no fim de Playa Ancha, e num local chamado Cuesta Brava, que fica a maior parte do ganho de altitude, né? Você tem lá uma subida em zigue-zague bem pronunciada e só no fim é que você chega em Plaça de Mulas. Normalmente, o quarto dia é um dia que você fica só descansando para se recuperar esse terceiro dia, que é um dia muito pesado. E eu falo para vocês, né, pessoas que não estão bem fisicamente, às vezes chegam em Plaça de Mulas e acaba desistindo da escalada antes mesmo de começar a ascensão propriamente dita, né? E bom, galera, então você chega lá em Plaça de Mulas, né? Então você tem esse dia de descanso logo após esse dia de aproximação da base do Aconcagua. Plaça de Mulas, galera, é um acampamento grande, é um acampamento muito bem estruturado. Lá você vai ter internet, lá você tem chuveiro, lá você tem até uma galeria de arte, né, que é do Miguel Doura, que é um artista que todo ano está lá no Aconcagua vendendo os quadros dele, não é? É um local bem bacana para você confraternizar, para você conhecer montanhistas do mundo inteiro, e você vai conhecer gente de vários países, é muito legal isso, tá certo? E é um local muito bom para descanso. Plaça de Mulas tem esse nome porque é onde as mulas chegam. Então todo esse caminho que você faz ali de Orcones para Confluência, Confluência para Plaça de Mulas, você pode fazer com pouca carga nas costas, carregando somente seus equipamentos individuais. E o grosso das coisas vão dentro dos seus duffel bags com as mulas. E lá você vai recuperar seus equipamentos. Então Plaça de Mulas é o começo da escalada, né? É um local bom para descanso. E é um bom local para comemoração depois que você faz por cume. O quinto dia, muitas vezes as pessoas acabam aproveitando para fazer uma ascensão numa montanha secundária. Na frente do Aconcagua existe um pico chamado Cerro Bonete, né? E esse Bonete, essa montanha, ela tem 5.000 metros, então as pessoas saem de Plaça de Mulas, que está a 4.200 metros de altitude, e chegam até o cume do Bonete como uma forma de aclimatar e também uma forma de você ter um mirante bonito ali para o Aconcagua, né, que está bem ali na sua frente. Outras pessoas preferem aproveitar esse dia para fazer um porteio. O porteio é quando você leva parte dos equipamentos para um acampamento onde você vai pernotar no dia seguinte, e aí então você pode nesse dia seguinte subir com menos carga, né? E no porteio você acaba fazendo duas coisas. Primeiro, que é aclimatar, e segundo, que é uma coisa logística, né? Que é você dividir a sua carga para você carregar menos coisas. Então, se você não está com grana de pagar um porteador para levar as suas coisas, né? Porque se você for para o Cerro Bonete, você não vai fazer porteio, tá certo? Então você pode portear, e aí então vai dar na mesma, só que você vai perder aquele mirante do Cerro Bonete. E aí então o acampamento do dia seguinte, né? O próximo acampamento saindo de Plaça de Mulas, saindo da base da montanha, né, é o acampamento Canadá, que ele fica numa altitude de 5.000 metros. Esse já é o primeiro acampamento saindo da base, tá certo? Bom, galera, então como o Canadá é o primeiro acampamento somente, né,
você tem que fazer mais outro acampamento avançado. Então a gente vai para o segundo acampamento de altitude, que é o acampamento Nido de Condores. Nido de Condores é uma grande plataforma localizada a 5.500 metros de altitude, um local onde faz muito, mas muito frio. Ele fica bastante exposto, porque a maior parte dos ventos que açoitam a Aconcagua são ventos de oeste, por causa da altitude, ventos formados pela própria rotação da Terra, né? E você fica exposto, infelizmente, não tem o que fazer, tá certo? E é um local, assim, apesar dessa dificuldade, né, do frio enorme, muito bonito, um local onde você vê pôr do sol espetaculares, né? É um local que você consegue olhar para o horizonte e ver várias montanhas, como por exemplo o Mercedário, que fica no norte, né? E é um local que, às vezes, é possível até mesmo você fazer um ataque ao cume de lá, apesar de ser distante do cume, tá certo? E como não podia deixar de ser, o pôr do sol mais bonito dos Andes. O pôr do sol de Nido de Condores. E tá ali o cume, ó. Lá se vai mais um dia, o Aconcagua. Então, para você reduzir a distância, existe um acampamento mais alto, né? Esse acampamento é o acampamento Cólera. Ele já fica a 6.000 metros de altitude, 500 metros a mais que Nido de Condores. Se em Nido de Condores já faz frio e venta, Cólera mais ainda. É um local que você geralmente chega, né? Você derrete gelo, se hidrata, come alguma coisa para ter alguma caloria no seu corpo, descansa um pouco e toca para o cume. Não tenha expectativa que você vai chegar em Cólera, você vai conseguir dormir, você vai ter uma noite gostosa de sono, porque é tão alto que isso é quase impossível. Então, basicamente, Cólera é um local para descanso. O bom é que Cólera já fica mais ou menos próximo do cume. A distância percorrida por trilha de Cólera até o cume dá mais ou menos uns 2 km, o que é pouco em termos de distância, mas em altitude são quase 1.000 metros. E não é raro pessoas demorarem até 16 horas para ir de Cólera até o cume e voltar. Fazer o cume na Aconcagua é um esforço hercúleo, é muito difícil, é um frio extremamente rigoroso, né? A gente sai de madrugada para aproveitar melhor o dia, porque sempre pela manhã o tempo é mais estável, tem menos vento e você tem melhores condições para chegar no cume, sem falar que se você fizer cume cedo, você tem mais tempo para voltar. E a maior parte dos acidentes em montanha acontecem na volta, quando você já está cansado, tá certo? E foi na volta que já morreram alguns brasileiros ali na Aconcagua. Eu tenho um vídeo aqui contando sobre todas as mortes do Aconcagua. Tem um vídeo contando o caso do Josenildo, né? Que era um montanhista da Paraíba que morreu na descida do cume, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado, que o Aconcagua não é uma montanha técnica, mas é uma montanha difícil e é uma montanha que morre bastante gente. Então, gente, o Aconcagua é uma montanha que exige o que de você? Preparação, tá certo? Preparação física e experiência. Eu sei que o Aconcagua é o sonho de muita gente, porque realmente o Aconcagua é uma montanha alta, é uma montanha chamativa, é uma montanha famosa. A primeira vez que eu fiz o cume na Aconcagua foi no ano de 2002 e eu tenho até hoje, eu guardo comigo aquela sensação de ter chegado no cume. Foi uma expedição extremamente extenuante, super difícil. Eu fiz ele sem mulas, com apenas 20 anos de idade, com equipamentos precários, tá certo? Carregando tudo nas costas. Então realmente foi ali o início de uma carreira no andinismo. Então, gente, eu tenho certeza que apostar no Aconcagua como um sonho seu de montanhismo é algo que vale a pena, tá certo? Que você vai ter recompensa depois sua, né? Uma conquista pessoal sua de chegar no cume dessa montanha tão impressionante, tá certo? Mas se você quer escalar o Aconcagua, lembre-se disso. Tenha o Aconcagua como um projeto a ser realizado ao longo do tempo. Quanto melhor você se prepara, ganhando experiência e fisicamente, melhor são suas chances. O Aconcagua é uma montanha desejada por você, mas também desejada por muitas pessoas.
E por conta disso, é uma montanha que ela tem um custo elevado, ela tem uma estrutura onerosa porque tudo chega de mula. E é caro as coisas chegarem de mula, né? Quando você não tem uma estrada, são as coisas chegando em pingadinho, e tem que ter estrutura, tem que ter comida, tem que ter coisa para você, tá certo? Então, gente, pense nisso. Se você for escalar o Aconcagua, você vai gastar uma quantia de dinheiro bem grande, por volta ali de $6 mil, $7 mil, depende de como que você vai, tá bom? Eu falo em dólar porque, né, você pode estar assistindo esse vídeo daqui a um ano depois que eu gravei, né, e o dólar não vai ter tanta inflação assim. Então não é uma viagem barata, então é melhor você ir lá de primeira e resolver tudo tendo sucesso logo na primeira expedição. E aí, galera, evidentemente, né, se você quiser melhorar, ter bons serviços, né, não se esqueça que eu sou o guia de montanha, né, e você ainda traz dos meus serviços na Soul Outdoor, que é a empresa que eu tenho junto com a Maria Tereza Ubrich, né, a gente vai ter o maior prazer de estar dividindo a expedição com você, está colocando toda a nossa experiência à prova para te dar bons serviços, né, para que você chegue no Aconcagua com chances reais de chegar no cume, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que você tenha gostado das nossas imagens, das nossas experiências, daquilo tudo que eu falei. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Recomende esse vídeo para um amigo seu que quer fazer o Aconcagua e fala para ele tomar cuidado que o Aconcagua não é brincadeira. É uma montanha alta, toda montanha alta ela tem o seu preço, ela tem os seus perigos e você tem que se preparar. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.